Cumprimento a todos os irmãos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. E eu quero me identificar, sou o pastor Januir, estou aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, pertenço ao Ministério Ebenezer Obra em Restauração, com sede na cidade de Bitinga. Também em Catanduva, pastor Luiz Carlos posta no YouTube essas mensagens. Que Deus o abençoe e engrandeça muito ele. Mas o que eu quero falar do texto da palavra de Deus, o capítulo 9 de 2 Coríntios. Então eu quero ler aqui do versículo 5 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tive por coisas necessárias exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e permanecesse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta, como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia o pão para comer também, multiplicará na vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueça para toda beneficência, o qual faz que por nós se dê graça a Deus, porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém. Lemos até aqui, irmãos. Então, meus irmãos, o texto da palavra de Deus que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo aqui escrevendo uma carta e aconselhando ao povo da cidade de Coríntios, para que eles entendessem o que é contribuição, o benefício da contribuição, e explicando o valor da contribuição, explicando o que Deus faz e agrada daqueles que de boa mente, de boa fé, contribuem. Então, ele diz aqui a palavra de Deus no versículo que nós lemos: Portanto, tive por coisas necessárias exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então, ali de antemão, ele enviou umas pessoas para já ir preparando, instruindo aquela congregação, aquele povo, para que ali recardasse ali em alimento, em dinheiro, em oferta, para que quando chegasse o momento, serviço de bênção, e não como avareza, porque a avareza é idolatria, a avareza é pecado, e o avarento não herda o reino de Deus. Mas quem é o avarento? É aquele que se prende ao dinheiro. Aquele que se agarra ao dinheiro, ele vira um avarento. Se ele tiver com a mão fechada, nada entra na sua mão e nada sai. Então ele fecha a mão para contribuição nas coisas de Deus, não sai nenhum centavo daquela mão para contribuição, mas também não tem como entrar, não tem como Deus repor para ele. Então, se ele tiver a mão aberta, ele vai contribuir, e a mão aberta se enche de bênçãos espirituais na vida dele, na vida material, em prosperidade, em tudo, setor da sua vida, porque é a promessa de Deus. Diz aqui o versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco,
pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então, se você semear pouco, você vai colher pouco, isso é normal. Se você plantar 1 litro de feijão, você vai colher pouco. Se você plantar 50 litros de feijão, você vai colher bastante. Então, assim é a palavra de Deus. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você plantar milho, você colhe milho. Você quer colher dinheiro? Então planta dinheiro. Oferta na casa de Deus espiritual. Você pega a sua oferta, seus dízimos, primeiro na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor Jesus, entrega ao Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, esta é a minha contribuição que eu estou entregando para ti, vou levar lá no templo. Então, naquele momento, o Senhor recebe a sua contribuição e você vai e entrega no templo ao administrador. Ah, mas ele vai gastar. Uai, problema dele. Você deu para Jesus e pôs lá para ele tomar conta. Se ele não tomar conta direito, ele vai pagar para Jesus, pode ter certeza. Porque você entregou para o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento que você entregou, a sua bênção já está vindo para você. Então, quando você vai pagar uma energia, você vai e paga a energia. O diretor tá ali da empresa que distribui a energia, se ele gastar mal aquele dinheiro, ele vai acertar com o Estado, com a superior dele, ou lá com o ministério dele para lá. Você não tem nada a ver com isso, porque você pagou o que você devia. Então, assim as coisas de Deus, meus irmãos. Se o dirigente lá gastou em algo que você não agradou, é problema dele, ele que vai acertar com o seu superior para lá. Você fez a sua parte, então você plantou. Então, como o Senhor é justo, o Senhor é bom, é misericordioso, o Senhor vai te dar a colheita. Então, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que muito semeia, muito ceifará. Então, o Senhor não é injusto, o Senhor é justiça. E Ele faz justiça sobre a sua vida. Se você abre o coração para o Senhor, devolve o seu dízimo e dá a sua oferta, você não é avarento. Você está contribuindo para a obra de Deus e dividindo aquilo que o Senhor te deu. Se você não dá, você é um avarento. E avarento não é do reino do céu. E também, ainda diz a palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que nós vamos amar esse dinheiro? Se amanhã nós morrer, nós não leva nada. Só vamos com um parede de roupa ainda que os outros escolhem para você. Nem é a roupa que você quer. Nem é a roupa que você gosta. Alguém ainda escolhe uma roupa para você. E se você tivesse contribuído, mesmo pensando que o pastor ia gastar, mas às vezes um irmão que foi lá chorando para comprar um remédio para tirar dor, e o pastor então pagou a receita para ele com aquele dinheiro que você contribuiu. Tinha uma criança chorando por uma mamadeira. A mãe ou o pai não tinha de onde tirar, não tinha de onde buscar. Ele vai e fala com o pastor ou o diácono que toma conta dessas coisas. O diácono vai lá, entrega para o irmão aquele dinheiro, faz aquela cesta básica, leva e aquela criança se alimenta. Aquele coração se alegra com aquele dinheiro que você contribuiu. Então você está semeando, você vai colher, porque o nosso Deus é justo. Então, irmãos, é dessa maneira a palavra de Deus. Você contribuindo, você está ajudando. Jesus disse que quando a pessoa chegar lá, ele vai falar assim: tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste que beber. Tive nu e não me vestiste. Estava preso e não me visitaste. Estive enfermo e não foste me ver. Quando, Senhor, que você esteve nu, enfermo, com fome, preso, doente, e eu não fui te ver? Ele disse: quando um daqueles pequeninos lá tiveste, que você não fez, a mim não fizeste. E depois ele inverte, dizendo tudo ao contrário, que fez, e era bendito. Ele falou: mas quando, Senhor, que eu fiz essas coisas para ti? Quando um daqueles pequeninos lá fizeste, a mim fizeste. Então aquele dinheiro que você contribui vai servir para que contribua
com ajuda a uma pessoa. E Deus, como é justo, ele está vendo que quem ajudou aquela pessoa não foi o pastor, que o pastor simplesmente repassou aquilo que você deu. O pastor é empregado de Jesus. Ele tem um contrato com Jesus, porque ele tem um ministério, ele tem um título de pastor, que é para trabalhar em favor da igreja. Então o pastor é o funcionário do Senhor Jesus. Mas aquele irmãozinho pequenininho que recebeu aquela ajuda e foi ali solucionado o problema daquela tristeza, foi o seu dinheiro. Então você contribuiu para que aquela pessoa fosse ali sanar daquele problema, daquele momento, da fome, da doença, da tristeza, de uma energia cortada. Então você fez parte da boa ação e vai receber de Jesus essa palavra. Tive fome, deste-me que comer. Tive sede, deste que me beber. Tive nu e me vestiste. Tive enfermo e me deste remédio e me visitaste. Vinde, bendito meu Pai. Então, por isso que a palavra de Deus diz: o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que em abundância semeia, em abundância ceifará. Versículo 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí, irmãos, e não fazendo também com tristeza. Se eu não der, vão falar. Se eu não contribuir, vão me criticar. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso ou aquilo. Não, irmão. Deus quer que você contribua com alegria, que você abra o seu coração e dá com alegria, com vontade de contribuir. Devolva o seu dízimo com alegria, com vontade de devolver. E Deus, que é justo e conhece seu coração, então Deus vai te retribuir 100 vezes mais na oferta. E a justiça do dízimo, que é fazer prova de mim, se eu não abrir janelas no céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que a qual dela vem a maior abastança. Então o nosso Deus sempre cumpre o que promete. Faz prova para você ver. Faz prova, dá com alegria, dá com sentimento bom, dá com amor, e você ceifará com abundância, como diz a palavra de Deus. Então, conforme está escrito, espalhou, deu ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Versículo 10. Aquele que dá a semente ao que semeia. Então você entregou para o semeador, que é o pregador, o pastor, e ele vai distribuir. Então você que dá a semente ao que semeia, o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. É só bênção que tem para a sua vida, meu irmão. É só bênção. Então o amor ao dinheiro, a avareza, isso não vem de Deus. Isso é coisa que passa. Pessoa, quanto mais tem, mais ele quer ter. Quanto mais ganha, mais ele quer ganhar. Então isso virou avareza. O avarento não é do reino do céu. Tanta gente está ganhando e ganhando, comprando empresa e mais empresa, e multiplicando suas fazendas, multiplicando o número de empregados, e logo dá um infarte, logo um Covid-19 leva, logo um derrame cerebral, logo um ataque cardíaco, um câncer. E para quê? E adiantou? Não plantou sementes celestiais, plantou só coisas materiais que vão ficar para os herdeiros brigar e discutir entre eles. Vamos semear a justiça. Se você não está podendo ir pregar, ajudar, visitar o pobre, contribua. Que se você contribuir, aquele enviado vai com aquela contribuição sua. E a obra de Deus continua, e você faz parte dessa obra. Porque a obra é um todo. Deus precisa de todo. Todos aqueles que são chamados é obreiro. Todos aqueles que são chamados para fazer parte de um ministério, de um povo, de uma congregação, é porque tinha uma vaga naquele lugar. E essa vaga foi preenchida por você. Então você é um obreiro. Não prega, não visita, não é do grupo de oração,
Não é do grupo das irmãs dos jovens, mas é o contribuinte que está sustentando aqueles líderes. Você faz parte dessa obra de Deus. Meu irmão, ajuda nós a espalhar. Ajuda. Vamos compartilhar. Você entra lá, aperta o sininho, ajuda nós a espalhar essa palavra. Ajuda nós. Você sabe como fazer. É Deus tocando no seu coração. Vamos, irmão, passar para frente, com certeza. E seja um seguidor. Ajuda no YouTube, para que nós venhamos crescer em audiência em todo o mundo. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.